Olá pessoal, todos bem? Nossas queridas funções. Professor, eu não acho elas queridas. Acalme-se, as funções são suas amigas. Não fique com raiva das funções, elas vieram para auxiliá-los. Lembrem-se que as funções nada mais são do que funcionamento de algo em relação a alguma coisa. Meu Deus, falou grego, falou e não falou nada. Lembra que nós tínhamos comentado em sala? Em que um motor a gasolina, o motor funciona a gasolina, em que esse motor tem uma proporção de 3 pelo quanto de gasolina que você põe. Lembra? Se o motor for gasolina. Se o motor for a diesel, o motor a diesel, ele vai funcionar a partir do diesel. Lembra? Então, se eu tenho algo, uma função, alguma coisa que funciona graças a uma variável. Ao invés de eu ficar falando sempre em motor, gasolina, motor, diesel, motor, álcool e assim por diante, nós podemos generalizar e falar de uma função, algo que funciona em relação a outra, em relação à sua variável. Então, uma função de x vai funcionar dependendo da variação do x. Nada além disso. Bom, com este exemplo recordado, vamos analisar as de primeiro grau. Como eu sei que ela é de primeiro grau? Lembram-se nas equações de primeiro grau? Você ia e analisava o grau de quem? Do polinômio? No nosso caso aqui, do monômio, porque só tem um. O x. Este x está elevado a quem? Ao nosso querido onipresente 1. Aquele que não precisa aparecer para lá estar. X está elevado a 1 aqui. Se ele está elevado a 1, ela é de primeiro grau. Além disso, nós temos que as funções de primeiro grau serão as variações em torno de x, da variável x, em que este x irá estar acompanhado de um número a, lembra? Poderia ser 1, 2, 3, todos, exceto 0. Mesma ideia da equação, porque senão você irá zerar e não teremos mais um funcionamento, porque o x deixará de existir. 0 vezes x, 0. Acompanhado de um outro número b. Seria essa constante. Vamos para o exemplo. Uma função de x, f de x, inclusive, eu posso chamá-la com outro nome. F de x também nós podemos escrever y. Ao invés de eu ficar escrevendo toda hora f de x, eu posso só escrever y no lugar. Como se y é igual a 2x mais 14. É a mesma coisa, certo? Isso vai ser útil já quando formos ver os gráficos. Bom, feito isso, reparem só essa função. Ela nos diz que essa função em relação a x é igual, ou seja, o funcionamento disso em relação a x é 2x mais 14. Percebam que aqui há o número a e aqui nós temos também o nosso
número B. Perfeito? Beleza, professor. E agora como é que a gente resolve isso? Simples. Nós iremos substituir conforme for pedido no exercício. Neste exemplo, em que x é igual a 3. Então, esta função que nos foi dada, f de x pode ser qualquer x menos o zero, é igual a 2x mais 14? Ele nos pede quando x for 3. Você vai fazer o que então? Substituir o x igual a 3 onde tem x. Então, f de x igual a 3, f de 3. Então, a função, quando o x toma o valor de 3, vai ser igual a 2 vezes 3 mais 14. Certo? F de 3, portanto, é igual a 2 vezes 3, 6. 6 mais 14, 20. Perfeito? Percebam então que toda vez que esta função tiver o x igual a 3, ela vai ter este resultado. Este funcionamento, quando colocarmos 3 itens, será igual a 20. Esta máquina irá produzir 20 produtos quando utilizar 3 litros de combustível, por exemplo. Porque é assim que é dado o seu funcionamento. Tudo bem? Vamos mais um exemplo. Agora, quando x for 0. Ué, professor, você tinha acabado de falar que não pode assumir quando for 0? Então, quem não pode assumir quando for 0 é o número A. X pode. E o que isso vai acontecer? Quando nós temos que o x for 0, x, estou falando que é 0. 2 vezes x, que é 0, mais 14. 2 vezes 0, 0, mais 14. Nós temos o quê? Uma constante. O que nos leva a crer aqui? Que quando você não põe um combustível, os 3 litros do exemplo anterior, ou você não põe 3 trabalhadores para fazer determinado serviço, mesmo assim você vai conseguir render 14 produtos. Percebe? Então, o x ele pode assumir sim o valor 0, não tem problema. Para existir uma função de primeiro grau, quem não pode ser o valor 0 é o a. Porque senão vai ser sempre apenas uma constante, não vai ser um funcionamento em torno da variável. Tudo bem? Vamos lá agora para um exemplo e já vamos fazer o nosso querido amigo gráfico. Lembrem-se, o gráfico é o seu amiguinho. O gráfico, ele nada mais irá fazer do que auxiliá-lo para fazer uma demonstração, na realidade para te auxiliar a demonstrar resultados, te auxiliar para mostrar aos demais de uma maneira um pouco mais clara, uma visualização talvez mais límpida para os demais. Lembrem-se, ao invés de você ficar escrevendo textos gigantescos de como funciona alguma coisa, você pode utilizar funções. Ao invés de você mostrar os resultados, enfim, com textos gigantescos, você pode utilizar gráficos. Perceba, o gráfico veio para auxiliar e não para atrapalhar. Y e X. Quando você estiver escrevendo ou lendo e perceber que algo está dizendo
Como o gráfico diz, como o gráfico aponta, se eu chegar aqui com um revólver e falar pro gráfico falar, vai sair alguma coisa? Não. O gráfico não fala. O gráfico serve como uma ilustração para auxiliar quem de fato fala, que é a pessoa que fez o gráfico. Então o gráfico é uma ferramenta de auxílio, o gráfico não fala, viu? Então você, na hora de escrever, por favor, coloque lá. Conforme podemos demonstrar, o gráfico ilustra isso, né? O gráfico fala, por favor, vamos lá. Vejam, nosso exemplo. Uma função em relação a x em que menos 2x mais 1, em que x é igual a zero. O que vamos fazer? F de x nós vimos que também pode ser chamada de y. Olha só como vai facilitar a nossa vida agora. Portanto, y é igual a menos 2 quando x é zero, nesse exemplo, x é zero mais 1. Logo, y é igual a menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Certo? Então, iremos representar em nosso gráfico o quê? Quando o x for zero, onde é o zero? É aqui na origem. Então, quando o x for zero, o nosso y, quando o x for zero, é 1. Portanto, quando o x for zero, o y é 1. Certo? Então, aqui é o ponto de encontro dos dois. Ok, e agora como é que eu faço para achar o valor de x? Lembram-se como que nós fazíamos nas equações? Para achar x, não igualávamos a zero? Mesma coisa. Se aqui eu falo que f de x, ou seja, y é igual a menos 2x mais 1, eu irei no lugar do y zerar. 0 é igual a menos 2x mais 1. Certo? Lembra da regrinha? O que é x para um lado, o que é número para o outro? Não irei dançar aqui, que vocês já se recordam disso que eu sei. Portanto, o menos 2x, quando ele ultrapassa para o outro mundo, ele vem como mais 2x. 2x é igual a 1. Portanto, x é igual a 2 que estava multiplicando, passa dividindo. 1 sobre 2. Ok, professor, mas isso eu vou pôr onde? Observe. Quando y é zero, ou seja, na origem, o x é meio. Então aqui é o ponto de encontro deles. Olha a carinha da nossa reta então. Liga-se os dois pontos, toda vez que conseguimos linkar dois pontos, nós conseguimos uma reta. Certo? Pronto, tá mais bonitinho. Então essa é a carinha da nossa reta. Tudo bem? Iremos fazer um outro exercício.
Vamos lá. f de x, ou seja, o nosso y, é igual a 3x mais 2. Olha a diferença. O 3x aqui é positivo, aquela hora ele era negativo, certo? Em que x é igual a 2. Então vamos lá. f de x é igual a 3x mais 2. Portanto, f de x, também conhecida como y, será y é igual a 3, em que neste exercício queremos que o x seja 2, vezes 2, mais 2. Portanto, o nosso y é igual a 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Olha! Quando nós temos o x igual a 2, x é igual a 1, 2, o nosso y é igual a 8. Olha! Portanto, aonde eles vão se encontrar? Na lousa, professor. Eu sei, infeliz. Eu estou falando aqui no gráfico. Neste ponto. Certo? E como iremos agora achar o segundo ponto, que seria em relação a x? Lembre-se do exercício anterior e das equações. Iremos zerar o y. Portanto, 0, que é igual a 3x mais 2, vai ser igual. Lembra-se? O que é número para um lado, o que é x para o outro. O 3x mais 2, a gente passa o 2 para o outro lado. O 2 que era positivo fica negativo. Logo, 3x é igual a menos 2. Portanto, x é igual. 3 que estava multiplicando, passa dividindo. Menos 2 sobre 3. Certo? Então, quando y for zero aqui na origem, o nosso x é menos 2 terços, portanto, ele está para o lado esquerdo. Lembrem-se que x assume valores positivos do lado direito, negativos do lado esquerdo. Y assume valores positivos para cima e valores negativos para baixo, certo? Menos 2 terços. Menos 2 terços está por aqui. Professor, como é que eu sei mais ou menos quanto que é menos 2 terços? 3 dividido para 3 é 1, certo? 2 dividido para 3, portanto, tem que ser um pouquinho menos que 1. Certo? Só para você ter uma dimensão aqui de gráfico. Vamos lá. Quando o y é 0, x é 2 terços. Portanto, a nossa reta terá esta inclinação, este formato. Como vocês podem ver, eu vou utilizar a régua agora, porque aquela hora eu fui fazer, ficou meio torto, certo? Este é o nosso gráfico. Simples assim. Professor, mas espera aí. Aquela hora, o gráfico, ele ficou com a inclinação, a nossa reta ficou invertida. Ela estava desse jeito. Por que agora ela está para cá? Vejam. Lembram que no exercício anterior, a nossa função f de x era igual a menos 2x mais 1? Toda vez em que a nossa função tiver o negativo acompanhando x, o número negativo acompanhando x, ela terá uma inclinação negativa, descendo. Ao passo que toda vez que ela tiver um número positivo, lembram quando não tem escrito aqui é porque é um sinal positivo? Quando tivermos um número positivo acompanhando x, ela terá uma inclinação positiva, uma inclinação ascendente. Tudo bem, meus queridos? Ficam mais 2 exemplos. Lembrem-se de tirar as dúvidas na nossa aula. Forte abraço!